Olá, eu sou Beatriz Guglielmelli e esse é o segundo episódio da segunda temporada da nossa série informativa sobre autoproteção de crianças. Todas as crianças são sujeitos de direitos. Têm direito à saúde, à educação, à alimentação, à moradia, ao brincar, à dignidade e à participação na sociedade. O Brasil conta com uma legislação específica que garante esses direitos desde o nascimento. A assistente social Patrícia Nascimento comenta sobre as legislações que garantem os direitos das crianças na primeira infância. Quando estamos falando sobre os direitos das crianças na primeira infância, que é a fase que vai do 0 aos 6 anos aqui no Brasil, estamos falando diretamente da Lei 13.257 de 2016. Essa lei ela dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância. Ela está em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, e as leis elas descrevem diversos direitos do público, como o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, à convivência familiar, ao lazer, dentre outros. Esses direitos, eles têm o objetivo de garantir que essas crianças elas sejam tratadas como sujeitos de direitos e como prioridade absoluta para esse Estado. E também elas ordenam a forma como esse Estado vai implementar suas políticas públicas, considerando-as como a prioridade na efetivação dessas políticas. Embora existam leis que garantam e fortaleçam os direitos das crianças na primeira infância, a violência e os maus tratos contra as crianças ainda são uma realidade em todo o país. Em diversas situações, as violências não são notificadas. A assistente social Ana Beatriz Oliveira comenta o que é a notificação de casos de violência contra crianças e como ela é realizada. A notificação da violência contra crianças e adolescentes não é o mesmo que uma denúncia policial. Essa notificação é conceituada como uma notícia emitida pelo setor de saúde, setor de educação, pelos órgãos ou pessoas ao Conselho Tutelar, informando que a criança ou adolescente pode estar tendo algum dos seus direitos violados. E aí a gente destaca esse termo pode, porque a obrigação da notificação, ela está também na suspeita, na dúvida, não é necessário ter certeza. Sabe? É importante que a gente destaque isso. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê, inclusive, uma multa de 3 a 20 salários de referência se o médico, professor ou responsável pelo estabelecimento de saúde ou de ensino fundamental, creche, pré-escola, deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra crianças e adolescentes. E aí a gente sabe que maus-tratos também compõem as violações de direito ao acesso, à saúde, acesso à alimentação, acesso à educação, à dignidade, respeito. E aí a autoridade competente, o Conselho Tutelar, a partir dessa notícia que ele fica sabendo, ele se aproxima da família e aí ele pode realizar uma visita domiciliar, pode aplicar medidas protetivas, pode encaminhar para os serviços especializados que garantam os direitos, que possivelmente podem estar sendo violados. E existindo essa suspeita de uma situação de violência, ele realiza também encaminhamentos para a delegacia, para o Ministério Público, que são as instituições, que têm os profissionais com competência de investigar e de ter certeza se está ocorrendo ou não a violência ali, Então, que a gente fique com isso em mente, Os demais profissionais da rede de atendimento às crianças e adolescentes não possuem competência investigativa e não precisam ter certeza da ocorrência de uma violência para realizar a notificação ao Conselho Tutelar. A situação de subnotificação de casos de violência contra crianças no Brasil é alarmante. Ana Beatriz Oliveira explica sobre a atual situação das notificações no país e fala sobre sua importância para o combate à violação dos direitos das crianças. A subnotificação é um fenômeno que se apresenta tanto na ausência da notificação da violação de direitos, quanto na dificuldade de disponibilização dos dados existentes para a população. A Chadirude, ela expôs em 2019 uma estimativa de que apenas 10% dos casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes estejam sendo denunciados às autoridades.
né? Isso é uma estimativa alarmante. Os dados de violência contra crianças e adolescentes eles se apresentam de forma fragmentada. Tipo, a segurança pública tem seus registros, a saúde tem os seus, entre outras políticas, e a unificação desses dados ainda é um desafio, entende? Então, a notificação ela é fundamental para acessar as atitudes violentas que a criança tem recebido, para garantir atendimento à saúde, para garantir medidas profiláticas, atendimento psicossocial, responsabilização dos agressores, entre outros. E a ausência dessa notificação nega esses direitos e permite que as consequências da violência sejam mantidas por anos. Então, a subnotificação da violência, os fatos dos dados não estarem unificados, organizados e de fácil acesso, configura esse problema como sistêmico e crescente. Porque são os dados, exatamente os dados que baseiam a formulação das políticas públicas. E assim a gente vê como é necessário que a subnotificação seja sempre considerada no planejamento das políticas de enfrentamento da violação dos direitos de crianças e adolescentes. Portanto, as notificações de casos de violência são uma ferramenta de extrema importância para a garantia dos direitos das crianças. Para fazer uma notificação, basta procurar o conselho tutelar da sua cidade. Este é um trabalho desenvolvido pelo GCRIA UFPE e LAAC UFPE, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco.